dois profissionais que eu conheço há bastante tempo. Um é o professor Amadeu, funcionário do clube, e com uma história rica no nosso clube, que eu nem conhecia, viu, Amadeu? Você ganhou mais minha simpatia. Ele estava de licença, esteve servindo ao Brasil durante algum tempo, desde 2015. Aqui comandou todas as equipes de base do Vitória, com conquistas nacionais e internacionais, né? Além da Copa Brasil Sub-20 em 2012. Teve aqui duas passagens como interino em 2014. Eu me orgulho que nunca tive interino, não gosto, mas serviu ao clube. E tem uma família com uma rica história no Vitória, né? Seu avô foi remador do Vitória, sua mãe foi jogadora de vôlei e seu pai foi diretor e supervisor de futebol. Acho que pouca gente sabe disso. Atualmente, o filho Ricardo treina o Sub-15 do Vitória. E o caçula atua no Sub-15. Então, é uma história riquíssima, mais do que a minha, né? Que meu pai jogou no Vitória 5 anos, foi interventor, etc. A dele ganha da minha. Mas eu tenho muito prazer. Tive um irmão que jogou no Sub-20 aqui. Teve um irmão também, foi? Eu só não posso contar aqui onde foi que você jogou, né? É só o que faltou aqui. Galícia, né? Sacana. Mas o fato é o seguinte, a saída de Osmar Lossi foi muito sentida aqui dentro do clube, não é só pelo presidente, é bom que vocês saibam disso, porque, infelizmente, no futebol brasileiro, essa relação entre o treinador e o seu projeto, o seu processo, é extremamente prejudicado pela falta de mentalidade, uma parte de vocês e outra parte do torcedor, né? E, infelizmente, aqui, imagine um treinador, que não é o caso de Osmar, que começa a carreira dele no atual futebol brasileiro, se jogar 3 partidas e não ganhar, na quarta, a imprensa já está especulando a saída dele. Ele vem na internet as pessoas que não têm conhecimento e começa a especulação e começa a pressão. E a relação do treinador com o clube fica extremamente prejudicada. Eu quero dizer a vocês que eu já devo ter treinado no futebol mais de 35 treinadores. Outro dia eu estava fazendo a conta, me perdi. Osmar Lossi esteve entre os 5 melhores, sabe? E não conseguiu aqui os resultados que nós pretendíamos. Porque o futebol não é engenharia, que eu estudei tantos anos. Futebol exige processo e tempo. Nós temos um esporte coletivo. Eu comecei aqui dia 25 de abril. E Tencate ficou aqui até quando? Tencate ficou até o São Bento. Eu não me lembro. Maio. Então vocês vejam que Osmar teve 2 meses aqui. E eu reformulando o elenco. Escalem um time hoje e vejam o time de Tencate e vão ver a diferença enorme. Mas ninguém dá tempo do profissional buscar os resultados de um esporte tão coletivo, né? E, infelizmente, eu sou daqueles que mais resistem a essas mudanças. Já paguei até caro por isso, né? Mas não tenho nenhum respeito por isso. Eu não vejo nenhum elogio a mim por isso, nem estou atrás de elogio, mas gostaria até de, por curiosidade, pô, esse presidente é diferente. Não, só ouço porrada, certo? Mas não mudo por causa da porrada, eu mudo por quando eu percebo que... Eu acho que um treinador a gente muda quando ele perde o comando do grupo, que não é o caso de Osmar, ele é querido por todos aqui, inclusive os atletas, queridíssimo, ou quando ele tem as derrotas insuportáveis. Eu acho que não chegamos a esse ponto, mas na posição que está o Vitória, que não é por causa dele, também é por causa de todo o processo, a gente entendeu que era a hora da mudança. E aqui está um grupo de jovens treinadores que eu tenho absoluta confiança, né, no que pensam, no que já fizeram e no que podem fazer no Vitória. De um lado, Amadeu, que eu vou deixar depois vocês com a palavra,
E do lado de cá, não sei se vocês conhecem, eu conheci Bruno no Atlético Paranaense, foi nosso treinador no Sub-20, chegamos até a final do Brasileiro naquele ano, não foi? Copa do Brasil, perdemos do São Paulo. Bruno depois foi guindado assistente de Paulo Autuori em 2016 e seguiu com Paulo Autuori até a Libertadores de 2016, que eu participei do projeto. E depois foi para a Europa com Paulo Autuori e dirigiu o principal clube da Bulgária, o Ludogorets. E agora está retornando ao Brasil e eu fiz o convite dele participar desse projeto, porque, embora com todas essas dificuldades que nós temos encontrado, é minha obrigação como gestor principal do clube não perder o foco no futuro. E o futuro passa por um programa de desenvolvimento esportivo que eu preparei para o Vitória durante o ano passado todo. O Breno participou desse projeto. E nós, devagarzinho, com todo devagar, estamos implantando. A chegada de Bruno está dentro desse programa, porque ele chega para ser, prioritariamente, por causa desse momento do clube, assistente de Amadeu, e vem para ser o coordenador técnico da formação. Ou seja, uma função que o Vitória já não tem há bastante tempo, do jeito que eu imagino. E Bruno é um estudioso do futebol, tem livros lidos no mundo inteiro do futebol. E eu vou ler um pouco do currículo de Bruno, que para vocês ele não deixa de ser uma novidade. Ele é um profissional com vivência em trabalhar tanto no futebol profissional quanto de formação. Bruno chega ao Vitória para exercer a função de coordenador técnico da formação e assistir Carlos Amadeu no time principal até o final do Brasileiro da Série B. Autor do livro Periodização Tática, o futebol arte alicerçada em critérios, da editora Forte, publicado em 2002. Bruno Pivetti é um jovem profissional, 35 anos, mas com bastante experiência e atuação no futebol internacional. Exerceu a função de assistente técnico da equipe profissional do Ludogorets, na primeira divisão do futebol da Bulgária, e foi campeão. No período de junho de 18 a junho de 2019. Conquistou o Campeonato Búlgaro e a Supercopa da Bulgária e disputou a Europa League na temporada 2018-2019. Trabalhou como assistente técnico da equipe profissional da Ferroviária de São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio Osasco, Audax. Treinou a equipe sub-20 do Atlético Paranaense, sendo vice-campeão da Copa Brasil sub-20 em 2015. Exerceu também a função de preparador físico e fisiologista no time profissional e em formação do Pão de Açúcar. Foi assistente dos técnicos Paulo Autuori, PC de Oliveira, na Ferroviária, Fernando Diniz e Antônio Carlos Zago, e do estrangeiro Antony Zrazkov. Realizou estágio de observação na equipe profissional do Shakhtar Donetsk em 2014 e na formação do Porto em 2016 e 2011. Bruno Pivetti tem a licença Comebol Pro. Portanto, essa é a comissão técnica liderada por Carlos Amadeu, e trago o Bruno aqui porque não deixa de ser uma novidade nesse programa que gradativamente vamos implantando para devolver ao Vitória as suas origens esportivas e de capacitação, e de mentalidade, e de filosofia. Portanto, os profissionais estão à disposição. Eison. Amadeu, seja muito bem-vindo ao Vitória novamente. Essa é a quarta vez que essa cena se repete aqui em 2019, a segunda na atual gestão, técnico sendo apresentado aqui. Você é um cara, como o Paulo Carneiro já disse, de profundo conhecimento do Vitória, um conhecedor nato daqui, sabe da situação que o Vitória está passando, talvez seja a pior crise da história do clube. Eu queria saber de você, o que é que te faz acreditar que você vai chegar até o fim da temporada no cargo e não vamos ter mais uma quinta apresentação de treinador até o fim do ano? As vitórias. As conquistas é que vão nos fazer permanecer no cargo. A gente sabe da cultura do futebol brasileiro, que todos nós participamos dela.
seja o torcedor, seja a imprensa, sejam os dirigentes, sejam os próprios treinadores, sejam os jogadores. Então, isso é um contexto, é uma conjuntura. E a gente precisa, de forma gradativa, ir mudando essa cultura. Mas, enquanto nós não mudamos essa cultura, nós não conseguimos ter essa maturidade que a gente precisa dar tempo ao tempo, a gente tem que conseguir o resultado. Então, nesse quesito, a gente consegue controlar alguns fatores. O treinamento é um deles. A alimentação, o descanso do atleta, uma série de coisas que a gente pode controlar. Tá? O tipo de treinamento que a gente vai fazer, a gente pode ter um tipo de controle. Mas a gente pode controlar até a performance da equipe através do treinamento, mas a gente não pode controlar as intempéries do futebol. E a gente não consegue controlar o resultado. Então, tem uma parte que é aleatória. Ela acontece sem a nossa vontade, sem a nossa interferência. Tá? Então, isso aí, a gente tem um percentual que vai, para algumas pessoas, sorte, para outras pessoas, é o intempestivo, é o aleatório. Amadeu, bom revê-lo. Como é que você acha que você vai encontrar o ambiente emocional, né, em relação aos jogadores? Sobretudo porque em 8 meses, um pouco menos, 4 técnicos, mudando o tempo todo a forma de treinar, cada um tem uma maneira de trabalho. Cada mudança corresponde a uma mudança de metodologia. Cada mudança é uma mudança de forma de comunicação, é uma forma de trabalho. Então, tudo isso vai afetar. A gente espera que seja de forma positiva. A gente acompanha o futebol e sabe que a gente tem as mudanças que são benéficas, que acontecem de forma positiva. Por exemplo, eu estou vendo o Vitória numa mudança positiva. Por uma questão cultural, o Osmar não está mais aqui. Mas a gente, o que é que pensa? A gente imediatamente pensa em aproveitar o que tem de bom, que já tem uma construção positiva. A gente percebe uma qualificação de jogadores que foram chegando ao longo do processo de uma qualidade interessante. Então, a gente pretende lançar mão disso. A gente sabe que um grupo de atletas que não vem conseguindo todos os resultados positivos, lógico que se abate um pouco, mas os resultados últimos dentro de casa foram positivos, foram 2 resultados positivos, um empate fora de casa, tá? E aí vieram 2 derrotas, né? No caso do Londrina e no caso agora do Brasil. Mas o Brasil, Vitória, fez um jogo que não foi merecedor da derrota. Se não foi um grande jogo, mas também não foi merecedor do resultado de derrota. Então, a gente tem que saber aproveitar esse momento, que é positivo dentro de casa, continuar e tentar o desafio da 3ª vitória dentro de casa. É perfeitamente factível. Você foi desligado da seleção brasileira no final de fevereiro desse ano. Eu queria saber, nesses últimos meses, o que é que você andou fazendo, como foi feita essa preparação, e se você chegou a ser procurado antes pelo Vitória. Eu fui procurado pelo Vitória 2 vezes, quando eu estava pela seleção brasileira, tá? E fui procurado pelo Vitória pela antiga gestão, tá? Na saída de Marcelo Chamusca, tá? E agora com o Paulo Carneiro. A outra pergunta foi... ok. Quando eu saí, eu imediatamente vim aqui ao Vitória, me apresentei e conversamos a respeito. Na época, com o presidente, era Ricardo Davi, e ele me liberou para que eu pudesse viajar para a Europa. O objetivo de viajar para a Europa foi justamente acompanhar o futebol internacional, ver 1ª, 2ª e 3ª divisão do futebol espanhol, fazer contatos também lá com treinadores, conversar com diretores esportivos, e aproveitar também para dar uma descansada, né? Apesar de que eu não fui com a família, eu fui com um foco maior nesse processo aí. E depois, chegando aqui, foi efetivamente dar aula nos cursos de formação de treinadores da CBF, que eu continuo ministrando aulas quando sou solicitado, e acompanhar todos os jogos de todos os clubes, o que eu pude acompanhar de futebol aí, de série D, série C, série B, série A, a gente além do futebol internacional. Amadeu, seja bem-vindo e boa sorte.
Hoje, um dos principais problemas do Vitória é o sistema defensivo, né? A gente tem aí uma média de quase 2 gols sofridos nessa Série B. E temos uma dupla de zaga, pelo menos titular nas últimas partidas, de jogadores revelados na base, né? Bruno Bispo e o Ramon, que vem sendo bastante cobrado pela torcida por parte da imprensa. O que fazer para resolver esse problema defensivo do Vitória e para voltar que esses jogadores revelados no Vitória tenham a autoestima de volta? Primeiro, a gente precisa quebrar um pouquinho o paradigma de imaginar que o sistema defensivo está vinculado a 2 jogadores, né? Assim como o sistema ofensivo está vinculado ao 9, né? A gente tem muita essa questão pragmática. O sistema defensivo ele envolve todos os jogadores, assim como o sistema ofensivo. Começa a construção do goleiro, assim como a marcação começa também do jogador mais adiantado que nós temos, que seja ele o 9, seja ele o 11, seja ele o 7, são jogadores que têm que estar ativos no processo de marcação. O melhor marcador que existe chama-se o sistema. Quando o sistema está organizado, ele está coeso, ele está andando junto, ele está muito compacto, ele dificulta muito a ação do adversário. Para isso, ele precisa de tempo, ele precisa de entrosamento, ele precisa de harmonia. Eu não tenho entrosamento com o meu parceiro, né, se eu jogo um jogo, depois sou trocado no processo. Então, o que aconteceu ao longo do processo, que a Vitória fez montagem e remontagem de equipe durante todo esse processo. Então, esse entrosamento, ele só vai acontecer com o tempo, e tem que acontecer o mais rápido possível. Então, é difícil dar uma fórmula, não tem fórmula. É trabalho, é tentar harmonizar o máximo possível, é tentar que esses jogadores ganhem confiança, e isso já vinha acontecendo. A exceção do jogo do Londrina, que foi um jogo atípico ali, que tomou 3 gols, o Vitória reduziu o número de gols nas últimas rodadas. Teve até um jogo que ficou sem tomar gols, né? Mas a gente ainda está com a média alta, mesmo diminuindo, ainda está com a média alta. Pode abaixar? Pode. Mas isso precisa de tempo e harmonização e entendimento, que a gente precisa acreditar em todos os lances que podem ser defensivos, ou seja, estar sempre atento a isso, e o ofensivo é a mesma coisa. Quando eu estou no sistema ofensivo, eu tenho que acreditar que toda bola pode ser gol, eu tenho que acreditar em todos os lances. Muito se fala do elenco do Vitória, né, que seria um elenco que precisa de qualificação ainda para encarar a Série B. Eu queria saber sua opinião, acho que você já falou um pouco sobre isso, de que é um elenco que tem melhorado nas últimas contratações, mas, por exemplo, ontem você teve a reunião com a diretoria, imagino que esse assunto tenha surgido. Você acha que o Vitória precisa de reforços ainda? Quais seriam? Já avaliou isso? Já tem alguma indicação nesse sentido? Não, nós não conversamos ainda nada a respeito disso. Eu entendo que o Vitória passou por um processo de muitas modificações. Eu entendo que dentro desse processo de modificações, todo mundo há de concordar que foi para melhor, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o Vitória no Campeonato Baiano, no Campeonato Nordeste, no início do Campeonato Brasileiro da Série B, e agora a gente vê uma crescente, sobretudo pela chegada de alguns jogadores e também pelo tempo que teve para poder fazer essa remontagem ali no período da Copa América. Então, a gente entende que a gente tem que ter tranquilidade, treinar, observar de perto todo o potencial do nosso elenco, e depois discutir com toda a direção e comissão técnica a respeito se há necessidade ou não de jogador, ou em que posição precisa.